Bem, começando então a segunda parte, né, dessa segunda etapa da disciplina, da primeira etapa da disciplina, que é vibração livre. Vibração livre. Então, nós estamos começando aqui a segunda etapa, que é a vibração livre com amortecimento. Bom, o que nós temos agora? O que nós tínhamos antes, né? Nós tínhamos um sistema com um elemento elástico, né, representado por uma mola, e de coeficiente de rigidez K e uma massa, né? Bem, nós vimos na primeira etapa, né, que esse o mais importante aqui, né, no sistema, nessa análise desse sistema, era o levantamento da frequência natural, certo? E a frequência natural ela era dada por raiz de K sobre M, né? Bom, para a gente chegar aqui, né, a gente partia da segunda lei, né, da segunda lei de Newton, massa vezes aceleração, né? A gente, aqui, como eu estou tratando com um sistema vertical, nós adotávamos o sentido positivo da direção vertical como para baixo, né? Aqui a gente está chamando de x, né? Então aqui seria x. E a partir de uma posição de equilíbrio, nós tínhamos então o deslocamento x de t, né? Ok, e aí o parâmetro fundamental era a determinação da frequência natural. Bom, agora o que acontece? Vai surgir agora no nosso sistema um elemento responsável pela dissipação da energia. Na verdade, esse caso aqui é um caso ideal, né? Por quê? Porque aqui o que se subentende aqui? Que uma vez que essa massa fosse deslocada, né, da sua posição de equilíbrio ou fosse submetida a uma velocidade inicial, ela iria vibrar indefinidamente, porque não havia um mecanismo de dissipação de energia, né? Mas o que acontece é que, na realidade, sempre vai haver um mecanismo de dissipação de energia, por menor que seja. E aí a gente tem que estudar a situação real, ou seja, o mesmo modelo, né, uma mola, uma massa, só que agora nós temos um terceiro elemento aqui no sistema, que é o elemento dissipador de energia, também conhecido como amortecedor, tá? Então, é um sistema MCK, massa, mola, amortecedor. Bem, então, para a gente fazer a análise desse movimento, desse sistema, né, do movimento livre desse sistema amortecido, a gente tem novamente que aplicar a segunda lei, só que agora aqui no somatório de forças vai surgir também a força exercida pelo amortecedor sobre o corpo, sobre a massa, né? E aí, como sempre, para a gente começar a análise, né, a gente faz o diagrama de corpo livre, a gente indica as forças, então aqui a gente tem a força da mola, aqui a gente tem a força do amortecedor e aqui a gente tem o peso. A força da mola, a notação usada foi FK, né, por causa do K da mola. E a força do amortecedor, ela pode ser indicada por FC, por quê? Porque o coeficiente de amortecimento usa-se a letra C, e também pode ser, como está sendo aqui, né, indicada por FD, onde D é D da palavra dumping, né? Dumping em inglês significa amortecimento, né? Conforme está aqui. Então, novamente, nós temos a segunda lei, né? A força de rigidez, né? Então, a gente tem aqui o diagrama de corpo livre, a força da mola e a força de amortecimento, elas são forças contrárias ao movimento. E aqui a gente tem um peso, mg. Então, a gente então tem que representar na segunda lei, né, somatório de forças igual a massa vezes aceleração. A gente tem que então inserir a força da mola, a força do amortecedor, o peso positivo igual a massa vezes aceleração. A força da mola a gente já sabe, né, que é proporcional ao deslocamento,
ou seja, F de K igual a Kx, F, força da mola igual a Kx. E a força do amortecedor, como é que fica? Então aqui a gente adianta que a força do amortecedor, Fd, ela é proporcional à velocidade do corpo. E para ela se tornar uma igualdade, multiplica, né, esse D aqui é pequenininho, a gente multiplica, é um índice, né, por uma constante chamada C, que a gente chama de C, que é o coeficiente de amortecimento, multiplicado pela velocidade, tá? Mas por que isso aqui? Bom, antes da gente entender para a gente entender o porquê, a gente passa aqui pela apresentação dos três modelos comuns de amortecimento. O velho atrito seco, né, que vem da força de atrito, velha conhecida, que é proporcional à força normal, que é a força de interação entre as superfícies em contato, né, multiplicada pelo coeficiente de atrito. Né? Então, isso aqui é velho conhecido. Então, é seco por quê? Porque é a força de contato, né? A força de resistência que surge devido ao contato seco, ao contato direto entre duas superfícies sólidas. Temos o atrito viscoso, que é, agora, ao invés da gente ter isso aqui, né, o contato direto entre as superfícies sólidas, a gente vai ter entre as duas superfícies um fluido, certo? Um elemento fluido que pode ser um gás ou um líquido, por exemplo, óleo, água, né? Então, esse fluido ele vai ser arrastado pelo movimento do corpo móvel, da massa móvel, né? E se chama atrito viscoso, por quê? Porque ele é um atrito molhado, ele é um atrito que vai existir um fluido na interface entre os dois sólidos, fluido esse que vai ser arrastado, né? E a resistência que esse fluido vai oferecer ao arraste dele é devido à propriedade de viscosidade dele. Por isso que se chama o atrito viscoso, tá? O atrito viscoso, da onde vem essa expressão que está aí, né? O que essa expressão está me dizendo? Tal, que é a tensão de cisalhamento no fluido, né? no elemento viscoso, no elemento lubrificante, é igual, né? Antes de ser igual, né? Ela é proporcional, essa viscosidade, à variação da velocidade na direção x com a direção y. Então, como é que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, o que nós temos aqui? Nós temos uma superfície móvel e temos uma superfície fixa, né? Uma superfície fixa. Então, essa superfície móvel ela é dotada de uma velocidade, né, linear. Essa velocidade, aqui a gente adota essa direção como direção x e aqui a direção y, ou seja, no plano, tudo acontece no plano xy. E aqui a gente tem o fluido, né? Aqui nesse espaço aqui a gente tem o fluido. Bom, o que vai acontecer? Quando essa superfície ela se move com a velocidade Vx, né, porque é uma velocidade na direção x, ela vai arrastar a camada de fluido que está em contato com ela, que vai se deslocar na mesma velocidade dela. E a camada de fluido que está em contato com a superfície fixa, ela vai ter velocidade zero, né? Ela vai ter a velocidade da superfície. Então, aqui você tem uma velocidade, né? Uma velocidade representada por esse vetor, pelo tamanho desse vetor, você tem uma velocidade aqui nessa altura, e aqui você tem zero, você tem um vetor zero. Então, entre esses dois pontos, você vai ter a velocidade variando, né? Você vai ter a velocidade variando, né? E essa variação, ela pode seguir aqui uma lei. Aqui eu estou forçando aqui para que eu tenha uma lei linear, né? Que a lei linear é isso aqui, ó. A variação do tamanho dessas setas, do tamanho desses vetores, ela segue uma reta, ela segue uma linha reta. Então, isso seria uma variação linear, né? Mas essa variação, ela pode ser também, ela pode ser assim, ela pode ser parabólica,
né? Ela pode ser uma cúbica, ela pode ser o que for. O importante, né, é que é uma variação, e então existe uma variação de velocidade em relação à distância, à altura. E esse tipo de derivada aqui se chama o quê? Se chama um gradiente, né? Então, gradiente é uma variação de velocidade em relação a uma direção, tá? Então, o que essa lei está dizendo é o seguinte, que a tensão de cisalhamento no fluido ela é proporcional ao gradiente de velocidade, certo? Ou seja, quanto mais abrupta for essa variação de velocidade, maior é a taxa de variação, maior é o gradiente. Então, maior vai ser o quê? Vai ser a tensão de cisalhamento, tá? E para que isso aqui seja uma igualdade, eu vou colocar aqui uma constante, ou seja, a tensão de cisalhamento é igual à constante viscosidade, que é representada também pela letra μ, assim como o coeficiente de atrito seco, né? Multiplicado pelo gradiente de velocidade, certo? Então, quanto mais viscoso o fluido, mais resistência ele oferece ao cisalhamento, a ser rasgado, né? A ser distorcido. Então, maior é a tensão de cisalhamento que surge no fluido. E quanto mais abrupta for essa variação, maior a tensão de cisalhamento. Então, nós temos uma variação de tensão mecânica no fluido em função de um gradiente de velocidade, tá? O terceiro tipo de amortecimento, que é um terceiro tipo, um modelo clássico, é o chamado amortecimento interno do material, também chamado amortecimento esterético, tá? Então, quem tiver curiosidade do que isso quer dizer esterético, procura lá no Google a palavra esterese, para entender o que é esterese, que é um assunto importante. Acredito que isso já tenha sido visto em resmate ou em materiais de construção mecânica, né? Mas o amortecimento interno do material, como o próprio nome está dizendo, quando o material ele é submetido à deformação, né, que ele vai cisalhar, ele vai sofrer um cisalhamento interno, as camadas, né, vão reagir entre si, gerando uma resistência, e vai haver o escorregamento dessas camadas, e esse escorregamento, na verdade, ele gera dissipação de energia. Tá? Então, esse aqui é o amortecimento interno ou amortecimento esterético. Mas e o nosso amortecimento? O nosso modelo de amortecimento é o amortecimento viscoso. Ora, então, se é um modelo de amortecimento viscoso, né, ele tem a ver, a formulação do nosso amortecimento, ele tem a ver com essa leizinha que a gente acabou de ver aqui, né? Essa leizinha é um assunto, como envolve fluido, né? É um assunto que é um assunto da mecânica dos fluidos ou da dinâmica dos fluidos, né? Então, quem lá no curso de mecânica dos fluidos ou dinâmica dos fluidos, isso é um assunto trabalhado. Mas nós estamos vendo aqui que existe uma relação de tensão mecânica com variação de velocidade. Logo, tensão é força sobre área, vai existir também uma relação entre força com variação de velocidade, certo? Com variação de velocidade, não, com velocidade. Aqui é variação de velocidade, tá? E aí, quando nós pegamos lá o próprio livro, texto, no capítulo 1, ele mostra como se chega dessa expressão para essa expressão, no capítulo 1, no capítulo de introdução, ele mostra como a gente chega dessa expressão básica aqui, que relaciona a tensão de cisalhamento com a viscosidade e o gradiente de velocidade, relaciona isso com essa expressão que a gente usa em vibrações, que relaciona a força de amortecimento com a velocidade do sistema através de uma constante chamada coeficiente de amortecimento. Coeficiente de amortecimento esse que, obviamente, tem tudo a ver com a viscosidade e com a área, né? Já que tensão é força sobre área, então a gente vai ter uma área aqui e tal. Então, se desenvolver isso, vá lá no capítulo 1 ver como é que é, a gente chega nisso daqui, tá? Então, nós temos que a força de deslocamento ela é proporcional à velocidade
Então, ela é igual a C vezes a velocidade, ou CX ponto, logo a força de amortecimento é igual a CX ponto, C vezes a velocidade. Então, essa é a explicação de por que existe a força de amortecimento é proporcional à velocidade, enquanto que a força da mola é proporcional ao deslocamento. Bom, então substituindo lá, né, as forças na segunda lei, a gente no somatório de forças, a gente tem força da mola, a gente tem a força de amortecimento, a gente tem o peso e massa vezes aceleração. Bom, como a gente incluiu o peso, né, o que acontece? Quando a gente arruma essa equação aqui, a gente fica com esse peso aqui negativo. E aí a gente já sabe de antemão que esse peso não entra, ele não influi no movimento da massa, né, no movimento do sistema. E a gente viu lá atrás que para que a gente pudesse eliminar ele da equação, a gente tinha que entrar na analisar a condição de equilíbrio estático, né? Na condição de equilíbrio estático, né, aqui na sequência, condição de equilíbrio estático, a gente tem o que é equilíbrio estático? Somatório de forças igual a zero. Então é quando a massa é montada, mas ela ainda não é dotada de velocidade. Então o que vai acontecer? Vai surgir uma força na mola e uma força no amortecedor. E o peso, né? A força da mola, a gente já viu lá atrás que é igual ao K vezes o delta estático, né? Que é a deformação inicial que a mola sofre por causa da ação do peso da massa, né? E a força de amortecimento, como ela é proporcional à velocidade, e a velocidade é zero, né? Então essa força de amortecimento ela é zero, né? No equilíbrio estático, né? E logo, então, o que sobra? Sobra a força da mola, que é menos K delta estático, né? Porque é menos a força da mola, então é menos K delta estático, é isso aqui, mais o peso. Portanto, o K delta estático é igual ao peso, né? E aí, a gente analisando o que acontece durante o movimento, né, na equação, esse x aqui é o x total, né? É o x total. Esse x total, ele é igual a o x dinâmico, o que está acontecendo ao longo do tempo, com a deformação estática, né? Então a gente sabe que a deformação estática ela fica no sistema o tempo todo, mas ela não influi na dinâmica do sistema. Então a força total, que é o K, x total, é K vezes o x dinâmico mais a deformação estática. Ou seja, é Kx dinâmico mais K estático, K delta estático, e K delta estático a gente já viu que é igual ao peso, né? Portanto, eu vou subtrair aqui K delta estático pelo peso, eu tenho um peso negativo aqui, eu vou eliminar peso com peso e vou ficar com a equação pura do jeito que eu quero, né? Ou seja, a equação de movimento é mx2 pontos mais cx ponto mais kx igual a zero. O que é isso? Isso é uma EDO, né? É uma EDO de segunda ordem, linear, coeficientes constantes, mc e k, e homogênea, lado direito igual a zero, né? Bom, essa equação, né? Essa equação a gente viu lá em métodos matemáticos exaustivamente, né? Só que o lado direito, ele não era zero. Aqui ele é zero porque eu não tenho força externa. Lá ele era igual a alguma coisa, diferente de zero. Essa alguma coisa poderia ser aquelas várias possibilidades e para isso que a gente estudou métodos. A primeira parte, né, Laplace, que a gente estudou como resolver uma equação diferencial desse tipo, né, por Laplace, certo? Mas o que nós estudamos lá? Nós estudamos várias possibilidades para o lado direito. Aqui a gente está com o nosso lado direito igual a zero, né? Mas de qualquer maneira é uma equação diferencial homogênea. A solução, então a gente tem que partir de uma solução. Lá em vibração livre sem amortecimento, a gente viu que a solução poderia ser trigonométrica, né? Ou ela poderia ser exponencial, né? Onde
a solução trigonométrica era a solução mais física, ela tinha um caráter mais físico e aqui um caráter mais matemático, né? Então, a gente explorou, a gente explorou essas duas soluções, né, para a gente ver, a gente explorou essas duas soluções para a gente ver as características de cada uma, né? E aí a gente viu que existia uma relação entre as duas, elas eram amarradas pela própria identidade de Euler, né? Que é isso aqui, que relaciona a exponencial imaginária com o cosseno e seno, tá? Bem, então, a gente aqui vai fazer o seguinte, aqui nós não vamos trabalhar com a solução trigonométrica a princípio, porque daria muito trabalho para trabalhar e a gente perderia um pouco o fio da meada aqui, o objetivo, por causa desse termo aqui do meio, o termo da velocidade. Antes a gente não tinha esse termo da velocidade, então era tranquilo usar uma solução ou outra, explorar, né, as características de uma solução ou outra e a outra e ver a ligação entre as duas. Aqui a gente vai adotar a solução exponencial, tá? A gente vai considerar que o sistema responde dessa forma exponencial que está aí, x de t igual a c e elevado a st, onde ss não é o s de Laplace, a princípio, é uma letra qualquer, né? Que poderia ter outra letra aí, mas por convenção, por tradição, usa-se a letra S também aqui. Já que o x de t é considerado sendo exponencial, a velocidade é a derivada, então vai ser s CEST, e a derivada segunda, s ao quadrado, CEST. Quando a gente substitui essas três coisas na equação de movimento, né, aqui, nessa equação aqui, ou desculpa, nessa daqui, a gente tem a aceleração, né, a gente tem aceleração, velocidade, deslocamento. Então, quando a gente substitui, a gente vai ter isso daqui, e quando a gente desenvolve, vamos chegar nisso aqui, e, por fim, vamos chegar nisso daqui, que é uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau. Então, se a minha solução x de t é igual a c é elevado a st, e eu tenho uma equação de segundo grau em S, eu tenho que resolver essa equação para encontrar as raízes dela e substituir aqui os valores dessas raízes para eu ter a minha solução, tá? Então, essa é uma equação de segundo grau em S, também chamada equação característica do sistema. Ora, quando a gente resolve uma equação de segundo grau, a gente usa essa fórmula aqui do determinante. Menos c mais ou menos c ao quadrado menos 4k, desculpa, né? A gente tem menos b mais ou menos b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, né? E aí, substituindo a, b e c, a gente tem isso daqui, né? Então, o que acontece? Como eu tenho duas raízes, eu tenho dois valores possíveis para S. Se eu tenho dois valores possíveis para S, a minha solução ela tem que ter duas partes. Então, o meu x de t vai ser uma primeira parte relativa a S1, mais uma segunda parte, aqui é um C, né? Mais uma segunda parte relativa à raiz S2, tá? Bem, beleza. Então, essa seria a minha solução. Então, nos cabe apenas resolver a equação, né? Sendo dada a equação do sistema, mx, dois pontos, mais cx ponto, mais kx igual a zero, eu vou calcular o x de t a partir disso daqui. Porém, eu tenho que encontrar, eu vou escrever a partir disso daqui, mas eu tenho que encontrar o C1 e o C2, né, da solução da equação de segundo grau. Mas, o que acontece? Quando a gente tem a nossa fórmula para determinação das raízes,
a gente vê o seguinte, que esse termo aqui e o denominador, eles são invariantes, né? Eles não causam nenhum tipo de variação no valor das raízes. O que causa realmente variação no valor das raízes é o que está dentro do radical, que é o C2 menos 4km. Então, o C2 menos 4km, como isso aqui é uma subtração, é que causa a variação, né, dos valores de S. Tá? Então, no final das contas, nós temos aqui que olhar para esse radical aqui, para esse determinante. E aí o que a gente vê? Que C2 menos 4km pode assumir três possibilidades. Ele pode ser igual a zero, ele pode ser menor que zero, ou ele pode ser maior que zero. Os outros dois caras, o C aqui fora e o 2M aqui, não vai mudar nada. O que muda é realmente os possíveis valores, a possível situação que o C2 menos 4km ou o B2 menos 4AC assumem. Tá? Então, nós vamos começar a ver aqui, então, cada um desses três casos, né, para entender fisicamente, né, o que nós temos aí como solução, ok? Bom, vamos parar aqui e vamos continuar no próximo vídeo.